o braço, porque eu não estou acostumado com o microfone, né? Às vezes a gente se empolga, fala muito alto e começa a doer o ouvido, mas o pessoal pode levantar o braço, né? E aí eu já sei que eu tenho que me afastar um pouquinho, né? Para não ficar muito próximo. Então, nessa nossa antevéspera do Natal, aproveitamos para pedir ao nosso querido Mestre Jesus que ilumine nossa exposição, nosso entendimento, nossa interpretação, para que possamos sair daqui mais inspirados, mais calmos, mais alinhados com a lei de nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso. E aí trouxemos aqui algumas reflexões sobre o capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo muito especial, curtinho e muito especial. E a gente vai explicar por que ele é especial. É lógico que são só 5 páginas. Se eu fosse ler aqui, em 20 minutinhos no máximo já estava lido, né? Mas a gente não quer fazer spoiler, como se diz aí, né? A gente quer deixar depois, só estimular, motivar, para que cada um faça a sua leitura ou releitura. E cada um de nós tem seu caminho, tem suas necessidades evolutivas específicas. Então, os nossos mentores espirituais vão chamar nossa atenção em determinados pontos da leitura que são específicos para cada um de nós. Eu posso chamar atenção aqui em alguns pontos, mas para cada um de vocês, um outro ponto pode ser mais importante. E quem vai direcionar é o nosso anjo da guarda, cada um com o seu, numa leitura, numa releitura. A gente pode extrair muito mais, como diz nosso professor Emmanuel, o aprendiz dedicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Né? Não é só ler, refletir, meditar, para aquilo ir já entrando na gente, para a gente ir assimilando, né? toda essa luz do nosso espiritismo. Então, olha ali, pessoal, tem um númerozinho ali, 1 de 24. Quer dizer que temos previsto aqui 24 slides. Aí o pessoal, poxa, 24 slides, eu não vou aguentar chegar no final, eu vou desdobrar, já tem alguém me chamando aqui e tal. Vamos com calma que tem muita foto, tem muita ilustração, para a gente poder levar e irmos juntos, todos aqui, né, sem desdobrar, até o final, se Deus quiser. Vamos seguindo então. Esse capítulo, para a gente falar um pouquinho desse capítulo muito especial, a gente vai seguir um roteiro de 4 etapas. A primeira etapa já é essa aqui, ó, que fala do capítulo, uma panorâmica, né, para dizer por que ele é diferente. Esse capítulo do Evangelho é diferente. E por quê? Isso é como se fosse uma introdução. E depois nós vamos abordar as 3 partes do capítulo. Esse capítulo é dividido nessas 3 partes, certo? E aí nós vamos só dar alguns toques. Não vou ler tudo, só tem uma única mensagem desse capítulo que eu vou ler integralmente, que é a última. As outras eu vou só dar uns toques para motivar e estimular a sua leitura posterior, certo? Então vamos falar por que esse capítulo é especial. Primeiro, o contexto, onde ele foi colocado. Aqui são os capítulos do Evangelho. Então, o nosso pedagogo, Allan Kardec, muito experiente, muito sabiamente, encaixou esse capítulo bem aqui. Ele começa falando de vários fundamentos da doutrina espírita. Não vim destruir a lei, aí fala das 3 revelações. Meu reino não é deste mundo, fala da pluralidade dos mundos habitados. Aliás, aqui no capítulo 3 é que ele fala da pluralidade. Fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, fala da reencarnação. A partir do capítulo 5, ele começa uma sequência de bem-aventuranças. São normas morais trazidas pelo nosso Mestre Jesus, no Sermão da Montanha. Só que, depois de falar da primeira bem-aventurança, ele encaixou um capítulo chamado O Cristo Consolador. E logo a primeira bem-aventurança que ele coloca ali, Kardec, que não necessariamente foi a primeira que foi dita, mas foi a primeira que ele colocou, bem-aventurados os aflitos, para nos dizer por que nós sofremos. Aí a gente lê o capítulo 5, entende, eu estou sofrendo por causa disso, mas não diminui a minha dor, continua doendo. Aí ele encaixou o Cristo Consolador, para a gente se acalmar um pouco,
conseguir, além de entender, reunir forças e resignação para superar essa travessia desses momentos de aflição que são necessários, e nós aprendemos que são necessários no capítulo anterior. Então, a própria colocação e o encaixe desse capítulo no contexto do Evangelho já demonstra a sabedoria de Allan Kardec como pedagogo para trazer para a gente o ensinamento e essa luz toda de maneira bem didática. Mas outro motivo porque ele é muito especial. Vamos seguir em frente aqui. Agora vamos entrar no capítulo 6. Esse capítulo é dividido em 3 partes, como muitos. Uma primeira parte chamada de O Jugo Leve, com alguns dizeres de Jesus extraídos do Evangelho, do Novo Testamento, e os comentários. Uma segunda parte fala do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Ok. E uma terceira parte que é comum. Quase todos os capítulos do Evangelho têm instruções dos Espíritos, certo? Lá no final, instruções dos Espíritos. Muito comum isso, é a terceira parte. E nessa instruções dos Espíritos aqui do capítulo 6, fala do advento do Espírito de verdade, quer dizer, a vinda, a chegada do Espírito de verdade. Então, por que isso é especial? Primeiro, são apenas 5 páginas. A gente lê quase que em 15 minutinhos. Um dos menores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E mesmo sendo um dos menores, ele tem uma característica muito especial. É o único capítulo do Evangelho em que todas as instruções dos Espíritos são do Espírito de verdade. Todas. São 4 mensagens. Nos outros capítulos, nós temos várias instruções de Espíritos diversos. Alguém lembra aí, por exemplo, Fenelon, tem mensagem de Fenelon, em outros capítulos. Mensagem de Santo Agostinho, Paulo Apóstolo, mas são variados. Esse capítulo não. É o único em que todas as mensagens dessas instruções de Espíritos é do Espírito de verdade, que muitos da nossa doutrina entendem como o próprio Jesus Cristo. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas nós vamos descobrir, ao longo daqui da nossa conversa, quem realmente quem nos parece ser o Espírito de verdade, certo? Que a gente vê nesse capítulo. Ele não precisa dizer, eu sou o Espírito de verdade. As mensagens que ele coloca, quando a gente extrai o conteúdo, muitas vezes não deixa dúvida, certo? Mas vamos ver mais adiante. Além disso, o Espírito de verdade, ele se manifesta no Evangelho em 3 momentos. O primeiro é logo no prefácio, que é tipo uma antevisão de toda a obra. O Espírito de verdade já se manifesta no prefácio. No segundo momento, é no capítulo 6, que nós vamos ver aqui. Todas as mensagens do capítulo chamado Cristo Consolador são do Espírito de verdade, só dele. E uma última mensagem, lá no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, que fala os Espíritos do Senhor. Uma mensagem lá no final do capítulo 20 também do Espírito de verdade. Então, daí a gente vê que o capítulo 6 já começa a chamar a atenção, não é? Vamos seguir então. Agora vamos entrar no conteúdo. Por enquanto foi só a introdução, só para a gente ver como esse capítulo é especial, certo? Então, vamos falar do jugo leve, que é aquela primeira parte do capítulo 6, Cristo Consolador. Para a gente começar, vamos extrair o texto que está no Novo Testamento, que vem no início da parte jugo leve. Vinde a mim, o que está em vermelho, eu chamei a atenção porque nós vamos voltar a falar nisso que está em vermelho, né? Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Palavras de Jesus, no Novo Testamento, certo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O evangelista Mateus registrou isso para a gente. O que está em vermelho eu vou voltar e vou chamar a atenção para o que foi dito e da forma como foi dito. Primeiro, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vamos extrair algumas coisas, algumas ideias dessa fala tão importante? Primeiro, o que é jugo?
Aí fomos olhar no dicionário e fui aprender também com Haroldo Dutra Dias. Ele tem uma palestra ótima que ele explica. O que é jugo? Pelo dicionário, é uma peça de madeira usada para atrelar bois a carroça ou arado. Pode ser boi, pode ser cavalo. Então, uma peça de madeira, desde a antiguidade, a gente usa isso aqui. Né? Prende nos dois bois ou no cavalo, aí prende o arado, vai ali o agricultor, o camponês, arando a terra, abrindo a terra para depois colocar semente e tudo, usando a força do animal, certo? O jugo é essa peça aqui, ó, de madeira. E na época de que Jesus estava encarnado, era muito usado, certo? Então, por que ele falou? Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A palavra jugo que ele usou, porque ele falava com pessoas do campo, pessoas simples. Quase ninguém sabia ler e escrever. E mais, ele usava com pessoas simples o aramaico, uma linguagem que tinha poucas palavras abstratas. Poucas. A maioria das palavras eram coisas concretas que você podia pegar. Então, como ele ia falar de valores, de aspectos abstratos, ele usava alguma coisa do dia a dia das pessoas. Então, quando ele falou, é suave o meu jugo, o que a gente pode interpretar que seja jugo? O que ele quis dizer? Uma sugestão. O jugo é como uma disciplina, um método, uma direção. Vejam bem, o agricultor queria fazer um trabalho que ele sozinho, ele não ia conseguir. Ele precisava usar a força do animal. Então ele coloca um jugo no animal para quê? Direcionar o animal. Quando tira o jugo, porque o animal não fica 24 horas do dia no jugo. Acabou o trabalho, tira o jugo, o boi vai pastar, o cavalo vai dar seus pulinhos, né? Agora vamos trabalhar, vamos arar a terra. Pega o bichinho, coloca o jugo, vai com o arado e vai. O que o agricultor faz aqui? Ele está direcionando o esforço do animal. Então, em vez de ficar pastando, naquele momento precisa canalizar, direcionar o esforço. O que o animal tem a mais que nós não temos ali naquele momento? É a força física. Então, o jugo que o nosso mestre também quis usar como ferramenta, como palavra, né, para poder levar a mensagem dele, é como uma disciplina, um método, uma direção. Ou seja, o meu método, a minha direção é melhor para vocês, certo? Então, quais são os jugos do Cristo? Por que é suave? Amor, caridade, humildade, compreensão, perdão, paciência, paz. É melhor usar esse método, esses métodos. É melhor seguir nessa direção, que aí a sua vida vai ser mais suave, né? Agora, tem outros jugos que não são o do mestre. O que ele fala? Primeiro ele fala, vinde a mim. Então tem uma condição. Não é assim, todo mundo vai ser suavizado. Não, primeiro tem que ir até ele. O que é ir até ele? É acreditar na mensagem dele e tentar colocar em prática aquilo que ele ensina, certo? Vinde a mim, ou seja, acredita em mim, né? Pois é suave o meu jugo, ou seja, sua vida vai ser melhor se você usar os meus jugos, meus métodos, acreditar nessa direção que eu estou te oferecendo, certo? Só que tem outros jugos que a gente também muitas vezes escolhe. Vamos ver mais adiante. Outros jugos que a gente abraça na nossa vida e vai pesando. Não são leves, certo? Orgulho, vaidade, teimosia. Vamos comentar alguns. Tem vários aqui, tem muitos outros que não cabem no slide. Mas eu vou pegar uma colinha só para citar um exemplo aqui. O jugo da inveja, ainda mais hoje em tempos de redes sociais, sofre com o sucesso dos outros. Muito pior em tempos de rede social, porque todo mundo bota no Facebook, no Instagram, eu viajei para tal lugar, eu fiz tal coisa, eu comprei um carro novo, eu não sei o que, não sei o que. Nossa Senhora, se a pessoa abraçar esse jugo aí, vai sofrer, porque o tempo todo mundo só conta a vitória, né, nas redes sociais, todo mundo só conta a vitória, né? E a vida, a gente sabe que a gente erra também, tem momentos difíceis, né?
Enfim, outro julgo aqui, o perfeccionismo. A neurose nas exigências e expectativas irreais. Né? Nem sempre a vida vai transcorrer exatamente como a gente espera. Né? Então, aquele perfeccionismo às vezes pode virar uma neurose e isso vira um peso que a gente vai arrastando por décadas. Né? E outro, o julgo do julgamento, de julgar, né, em palavras e pensamentos. A pessoa acaba oprimindo a si mesmo, pois com a vida percebe que todos nós erramos. É só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, eu vou errar, o outro vai errar, ela vai errar, o outro vai errar, certo? Então, a pessoa perde a espontaneidade, perde a naturalidade, porque acha que todo mundo está julgando ela também, porque ela tem o hábito de julgar, aí ela já fica toda retraída, quase que numa caixinha, né? Ó, não posso fazer nada porque eu julgo todo mundo e todo mundo me julga. É complicado. São alguns julgos que às vezes nós abraçamos. Só que o mestre não fala só em julgo, fala também em fardo. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vamos ver no dicionário o que é fardo? Olha lá. Fardo, objeto ou conjunto de objetos mais ou menos volumosos e pesados que se destinam ao transporte, à carga. Aí temos alguns exemplos. Fardo de feno, fardo de leite, fardo de refrigerantes, certo? Fardos, né? E tem fardo de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito. Ou seja, é algo pesado de carregar, normalmente. Então, só que o mestre, ele apresenta alguns fardos que eu coloquei entre aspas, que é difícil até a gente chamar de fardo, que são mais leves. É melhor a gente carregar a fraternidade, a simplicidade, o desinteresse, a oração, vigilância, a gratidão. É mais leve carregar isso aí do que outros fardos. Não é que não tenha um esforço. Tem, gente. Ó, vigilância. Não é para vigiar a vida dos outros, não. É vigiar o nosso pensamento. Não é fácil. Porque a gente às vezes tem um hábito de pensar de um jeito, a gente nem percebe que pensa assim. E passa décadas pensando nesse padrão mental. Não é fácil a gente se perceber. Exige um esforço, uma atenção redobrada com a gente mesmo. Ou seja, não é que não tem esforço, tem, mas é muito menos esforço isso aqui, ó, a gente se vigiar. Oração, gratidão, aí por isso que está fardo entre aspas, porque vai ser mais leve, certo? Só que tem outros fardos também, que às vezes a gente abraça. Vamos ver alguns? Olha o primeiro ali. Ilusão da juventude eterna. Olha que fardo pesado, hein, gente? Ilusão da juventude eterna. Isso dói. Isso pesa. Olha aí. Caprichos. Tem que acontecer do jeito que eu estou esperando. Senão, destaque. A pessoa quer se destacar. Ciúme. Né? Aí fica atrás do outro ali o tempo todo, da outra, né? E outra que não cabe aqui na caixa, né? Mas na cabeça da pessoa ainda vai, ó, exigência, vícios mais comuns que a gente conhece ali na sociedade e vícios mentais também. Apego, paixões, disputas, fica competindo com o outro. Isso tudo vai pesando demais a nossa vida, certo? Por isso que o entre aspas, fardo que o mestre sugere é muito mais leve, tá certo? Então, isso foi uma primeira etapa. Primeira parte, o jugo leve. Agora vamos falar da segunda parte, o Consolador Prometido, que fala do Espiritismo. Ele aborda exatamente essa terceira revelação da doutrina espírita. Vamos seguir então. Ó, aqui, ó. Já estamos no 14º. A primeira parte foi mais rápida. Agora a gente vai um pouquinho mais no detalhe, certo? Também tirando do nosso evangelho, do jeito que está lá. E o que está em vermelho a gente vai explorar um pouco mais. Palavras do mestre: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, Pai com letra maiúscula, como está no evangelho, é o Pai, certo? E ele vos enviará outro Consolador, outro, que o próprio mestre já era o Consolador por excelência.
só que virá outro, além dele, certo? A fim de que fique eternamente convosco, porque o Mestre encarnado sabia que em algum momento ele ia desencarnar, naturalmente, mas o outro Consolador ficará eternamente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então, atenção também, porque está vermelho. Se vos ensinará todas as coisas, quer dizer que Jesus não quis ensinar tudo. Primeira coisa, porque ele percebeu que a gente ainda não tinha capacidade de entender tudo. Ele ensinou até onde a gente podia entender. O resto, vamos amadurecer mais uns 18 séculos aí para receber outros ensinamentos, certo? E mais, e fará recordar tudo o que vos tenho dito, exatamente o que o nosso Espiritismo faz, reforçar toda a mensagem do Mestre Jesus. Mas vamos ver um pouco mais no detalhe. Então, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade. O Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo. Está escrito no Evangelho. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Quer dizer, o Espírito de verdade preside o advento do Espiritismo. O advento, a vinda, a chegada. Ou seja, o Espírito de verdade coordena esse trabalho que não foi só dele. Ele chamou uma pleiade de espíritos sábios, superiores, para orientar Allan Kardec nessa missão. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, porque explica que Jesus só disse por parábolas. Naquela época, um povo assim tão humilde, tão simples, não adiantava Jesus ficar explicando muito detalhe. Ele tinha que contar histórias, parábolas. Primeiro, por quê? A parábola, vamos dar um exemplo aqui, de uma historinha que Jesus não contou, mas que todo mundo conhece. A história dos 3 porquinhos. Tenho certeza que todo mundo já ouviu. Essa história tem um ensinamento moral. Porque tem um porquinho que faz a casinha de palha, ou seja, fez mais ou menos ali para acabar logo, aí fez uma casinha fraca. Aí tem outro que faz a casinha de madeira, fez um pouquinho melhor, mas ainda não era forte. E tem aquele porquinho, chamado prático, que ele se dedicou mais, se esforçou mais, demorou mais, mas fez uma casa de tijolos. Aí a história, o resto você já conhece. Lobo mau, assoprou aqui, assoprou ali. No final, a única casa que ficou de pé foi a do porquinho que se dedicou mais, se esforçou mais, demorou mais, mas fez o negócio direito, bem feito. Isso tem um ensinamento moral. Para uma criança, se eu for explicar isso com palavras complicadas, ela não vai entender nada e 10 minutos depois já esqueceu. Agora, se eu conto a historinha dos 3 porquinhos, aquela história fica para sempre na mente da criança e no coração. Um dia alguém me contou essa história, há quase 50 anos atrás, e eu estou falando até hoje essa mesma história, e não esqueci. E a maioria das pessoas aqui conhece essa história. Então vejam o poder de uma história com um fundo moral. E mais ainda, naquele povo, o povo judeu, que tinha uma tradição oral muito forte, e tem até hoje. Então, inclusive, os versos do Antigo Testamento, a maioria deles eram cantados. Pai e mãe cantavam para os filhos. E desde criança eles iam cantando aquilo ali. Essa tradição, essa cultura toda era passada de pai para filho, de mãe para filho. Então, uma história como essa conseguia atravessar séculos. Séculos e séculos e séculos, passando o ensinamento moral para gerações infindáveis, né, de uma cultura, de uma sociedade. Eles já tinham esse hábito, diferente de outras culturas, de outros povos, né? Então, por isso que o mestre falava por parábolas, porque as pessoas simples iam entender, no final das contas, o ensinamento moral, e aquilo eles iam repassar para as próximas gerações, do mesmo jeito que eles estavam repassando tudo desde Moisés até aquele momento. Então,
O Espiritismo traz a consolação a todos que sofrem, atribuindo uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Aquela ideia, uma frase que Haroldo Dutra Dias já falou em uma de suas palestras: nesse mundo tem muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Né? E o Espiritismo nos mostra isso. Deus não erra, né? Só chega para cada um aquilo que está previsto. Ocorre muitas vezes, se alguém perdoa e não quer se vingar, aí alguém não tem um sofrimento que estava previsto para ele, mas porque alguém perdoou. Mas o contrário, só o que está previsto, certo? Só o que realmente precisa acontecer. Vamos seguindo. Então, o Espiritismo também mostra o objetivo dos sofrimentos, para a gente não ficar achando que a gente está sofrendo à toa. Não é à toa. Tudo tem um objetivo, certo? Até o mal que Deus permite que aconteça tem um objetivo bom mais adiante. E muitas vezes a gente não entende esse mais adiante. Qual é a nossa noção de tempo? A gente costuma raciocinar com uma vida, uma encarnação. Quem vive muito, vive quanto? 80 e poucos anos? 90 anos? 100 anos? Né? Mas esses 100 anos ainda é pouco, muito pouco para a nossa evolução. Para a gente mudar muitas coisas que estão lá no fundo da gente, precisa de mais alguns séculos, vários séculos. E esse mais adiante pode ser em outras vidas, mas será, certo? E o Espiritismo é fonte de fé e esperança inabalável no futuro. Estamos fadados à felicidade, ao mundo feliz. O nosso planeta Terra, um dia, será inevitavelmente um mundo feliz. Inevitavelmente. Graças a Deus. Porque o Pai não deixa nenhum filho desamparado. Felizes aqueles que seguirem a corrente, esse fluxo. E aqueles que quiserem nadar contra a corrente vão sofrer mais, vai doer mais. Inclusive, estamos numa fase de transição planetária, onde está sendo separado o joio do trigo. Aqueles que insistirem em nadar contra a corrente vão para um outro planeta, certo? Muito primitivo ainda, passar tudo de novo, que já passaram aqui, mas que ainda não aprenderam algumas lições. Mas um dia também serão felizes, certo? Muito bem. Então o Espiritismo também realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, porque estará eternamente conosco. E está, certo? E mais, um a mais. O que o Espiritismo traz a mais para a gente? Qual é a ideia de Jesus que o Espiritismo traz para a gente? Jesus é modelo e guia. Jesus não é uma imagem, não é apenas um conceito, não é apenas um ideal moral, né? Alguma coisa assim muito no mundo das ideias. Não, é um ser que também passou pelo que nós estamos passando. E a melhor parte é essa. Se ele está lá, já numa esfera muito melhor, muito mais feliz que a nossa, e diz assim: vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Se ele diz isso para nós, quer dizer, ele está dizendo: vocês também são capazes, vocês também serão felizes como eu sou. Então, e essa é a melhor parte. Não é algo inatingível, não. É algo que a gente vai chegar lá. Depende de nós. Quanto mais a gente se dedicar, mais rápido, menos sofrimento, certo? Então, chegamos na quarta etapa, que são as instruções dos Espíritos, instruções do Espírito de verdade, que eu não vou colocar na íntegra, só a última mensagem eu vou ler na íntegra, né? Só para dar um gostinho de quero mais. As outras, eu vou apenas destacar em vermelho aqueles trechos que a gente já chega, para que a gente possa chegar a uma conclusão mais definida de quem é realmente o Espírito de verdade. Vamos seguir. Primeira parte, na mensagem número 5, olha como o Espírito de verdade começa dizendo: venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Venho como outrora, como já vim anteriormente. Isso aqui
quando Allan Kardec estava recebendo as mensagens para montar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem o Espírito de Verdade e fala isso aqui. Vou seguindo aqui. Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. O Espírito de Verdade falando. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Ok. Em vermelho de novo, olha aqui. Revelei a doutrina divinal. Quer dizer, revelei a doutrina de Deus. Quem foi que revelou a doutrina de Deus? Então, vamos seguindo. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Quem falou isso? Vinde a mim todos vós que sofreis. Olha, se não for, parece muito. Se não for, parece muito. Mas vamos seguir. Isso é apenas um trecho de uma mensagem. Vamos ver um trecho de outra mensagem. Outra mensagem. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai. Pai com letra maiúscula, do jeito que está no Evangelho. Não é qualquer Pai, é o Pai de todos nós. Certo? E enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Ponto. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, assim segue. Meu Pai, mais uma vez, um destaque para a gente interpretar, extrair dessa leitura quem é o Espírito de Verdade. Não só porque alguém disse, vamos chegar às nossas conclusões, certo? Outra, olha lá, aqui tem uma pegadinha, hein? Agora presta atenção. Eu sublinhei, deixei em preto, são frases importantes, mas eu vou me ater mais ao que está em vermelho. Uma frase, emblemática da nossa doutrina: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. A gente conhece isso aí. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, agora, olha a pegadinha. O Espírito de Verdade falando: eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. 2 pontos. O que está dizendo? Eis que do além-túmulo, das pessoas que vocês achavam que tinham morrido, que não tinha nada, que acabava tudo, essas pessoas vos clamam. 2 pontos. Abre aspas. Abriu aspas. Quer dizer, aquelas pessoas do além-túmulo que estão falando isso aqui. Irmãos, nada perece, quer dizer, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Fecha aspas. Se a gente for ler rápido, meio na diagonal, a gente vai pensar assim: o Espírito de Verdade está dizendo Jesus Cristo é o vencedor do mal. Então, o Espírito de Verdade não é Jesus. Não é isso. Vamos ler com calma. Ele está dizendo que as vozes do além-túmulo vos clamam. 2 pontos, abre aspas. Certo? Só para a gente não cair na pegadinha. Uma leitura calma para perceber. Irmãos, são os espíritos que se manifestaram, lá no meio do século XIX, que inspiraram Allan Kardec a realizar aquela tarefa toda. Nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Quem disse isso foram os espíritos em várias manifestações, em várias mensagens. Tá ok? Outra mensagem do Espírito de Verdade. O que está em vermelho é o que destaca também para a gente identificar quem é esse Espírito de luz. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Ponto e vírgula. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Eu, o jardineiro divino. E mais, as cultivo no silêncio dos vossos... Por que ele cultiva no silêncio? Por
Por que ele não fala para esse ouvido aqui, ouvir, Cirilo, presta atenção, muda isso, não vai dar certo? Por que ele não fala nesse ouvido aqui para ouvir? Que seria muito constrangedor. Que todos nós temos mazelas, muitas imperfeições, muitas. E ele vai bem suavemente, às vezes no momento de sono, no momento de pausa, reflexão, que a gente faz um silêncio verbal e um silêncio mental. Aí ele vem deixando uma ideia. Daqui a pouco deixa outra. Daqui a pouco ele te mostra aquela pessoa que você não gosta de outra maneira, num pensamento. Então é isso, é com toda a indulgência, toda a compaixão, toda a suavidade, porque ele sabe que a evolução não é fácil, é quase um parto todo dia. A gente tem que renascer, se refazer, se reinventar. Ele sabe, ele entende a nossa dificuldade, por isso que ele vai sempre no silêncio dos nossos pensamentos, certo? Vamos seguir, está quase lá. Ainda o último trecho, só para trechos de mensagens. Depois dessa é a mensagem, a última mensagem integral. Sou o grande médico das almas. O grande médico das almas. Mais um aspecto que identifica. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos e sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Mais uma vez, vinde a mim. Mas o que chamou a atenção é, sou o grande médico das almas. Tá certo? Então, para acabar, certo? É bem rapidinho, porque o capítulo é rápido. No entanto, o próximo slide exige uma outra reflexão, que a gente vai extrair, inclusive, de outro capítulo do nosso Evangelho. Deixei a mensagem toda e destaquei as principais ideias. Nessa mensagem, não tem nada destacando que identifica o Espírito de verdade, que a intenção não é essa. Agora a intenção é a gente ficar com o conteúdo. Até agora eu só mostrei trechos que a gente vai associando quem é o Espírito de verdade. Mas agora vamos saborear o que ele tem a nos oferecer no conteúdo. Por exemplo, mensagem número 8, a última do capítulo. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Ponto. Vamos começar os destaques agora. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Devotamento e abnegação. E ele destaca essas duas palavras. Cada frase de Jesus é um diamante, gente. É sabedoria para séculos e séculos e leituras e releituras que vão fazendo a gente enraizar isso dentro da nossa alma. Vamos lá. Devotamento e abnegação. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Olha a importância que ele dá para isso. A sabedoria humana reside em devotamento e abnegação. Então, quando alguém tão sábio fala, a gente precisa, vamos prestar atenção, que isso vai me ajudar muito. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Ok, ponto. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, de novo, devotamento e abnegação. E mais, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. A caridade e a humildade nos impõem deveres? Sim. Aí eu fui buscar no capítulo 15. Vamos ver. Capítulo 15 do Evangelho fala assim. É o capítulo que fala fora da caridade na salvação. Caridade e humildade. Olha a caridade e humildade parecendo juntas novamente. Tal a senda única de salvação. Ou seja, a senda, o caminho, a direção da salvação. Salvação como aquela plenitude, paz interior, felicidade, aquela situação que a gente não se abala mais com nada. O mundo pode se acabar do meu lado, eu continuo sereno. Essa felicidade, essa salvação, aqui encarnado e principalmente depois, na vida futura,
a gente consegue com caridade e humildade. E para a gente desenvolver essa caridade e humildade, qual foi a dica que o Espírito de Verdade deixou? Devotamento e abnegação. Por isso que essas duas virtudes são a sabedoria humana, resumem a sabedoria humana e resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Então olha quantas lições em tão poucas palavras. Devotamento e abnegação no trabalho, no estudo, na família. Não é fácil. Não tem caminho fácil, mas é o caminho. Devotamento e abnegação. Devotamento, dedicação, entrega. Abnegação, renúncia, muitas vezes, das nossas vontades para fazer o que é melhor para a família, no trabalho, para a equipe de trabalho. Então, essas lições que eu selecionei, essa última mensagem para a gente tentar extrair um pouco mais, garimpar um pouco mais de tanta sabedoria que ele coloca. Lições como essas aqui estão nas outras mensagens também, que eu não explorei muito no detalhe, para não demorar demais, para não fazer spoiler, para deixar um gostinho de quero mais, para você chegar em casa. Eu gostei muito dessas duas palavras, mas de repente cada um de vocês, lendo as outras mensagens do nosso mestre, vai atentar para outras palavras, outras lições, de acordo com as suas necessidades evolutivas. E por isso que cada frase do mestre atravessa séculos, que ele coloca de um jeito como um diamante, né? O diamante, você olha no ângulo e tem uma beleza, luzes, cores, aí você vira ele um pouquinho, vê de outro ângulo, vê outras cores, outras belezas no mesmo diamante, como cada frase que ele coloca, cada ensinamento, certo? Então aqui, sabedoria colocada à disposição para a gente ler e reler, não só ler, refletir, meditar, para ir assimilando isso. Um outro dia eu estava fazendo uma prece. A gente sempre, muitas vezes, se arrepende dos erros cometidos ao longo da vida. E pensando assim, meu Deus, como eu posso, pelo menos na próxima vez que eu for jovem de novo, não errar as mesmas coisas que eu errei agora? Porque a gente erra muito na juventude, né? Principalmente na juventude. Então eu sei que vai ter o esquecimento, que é a misericórdia do Senhor, para que eu não fique me apegando aos meus erros e a minha autoestima vai lá no chão, certo? Então é justamente para eu seguir em frente. Essa é a misericórdia divina do esquecimento. Mas na próxima vez que eu tiver 18, 20 anos, eu não queria errar de novo as mesmas coisas. E aí fui pedindo essa ajuda. Aí me veio o pensamento, evangeliza-te. Evangeliza-te. Como que diz, olha, leia o Evangelho, estuda o Evangelho, que não é só um conteúdo intelectual, não. Isso vai entrando no nosso coração, isso vai mudando a nossa personalidade mais profundamente. É igual aquela pessoa assim, a gente às vezes conhece uma pessoa que desde pequeno sempre foi da paz, tranquilo, esse é um doce de pessoa. A gente sempre conhece um ou outro que é assim, quer dizer, mesmo esquecendo todas as vidas passadas, ele já incorporou. É um doce de pessoa desde pequeno. Suave, brando, pacífico. É isso que eu quero ser na próxima. Né? Quando eu voltar, esquecendo tudo passado, mas pelo menos enraizado com esses conhecimentos e principalmente esses sentimentos enraizados dentro de mim. E é isso que aquela mensagem, aquela intuição me disse, evangeliza-te, evangeliza-te. Que ler o Evangelho não é só memorizar o que está escrito no Evangelho, não. Aquilo vai mudando a gente de dentro para fora, do fundo. Né? Como no fundo do poço fica meio sujo ali, ele vai tirando a sujeira, vai tirando a água suja, daqui a pouco está a água limpa. Daqui a algumas encarnações, se Deus quiser. Tá certo, gente? Essas foram as ideias, as reflexões. Muito obrigado pela atenção. A gente quis trazer mais ou menos um estímulo para que cada um depois abrace esse capítulo muito especial, que eu gostei muito. Não escolhi esse tema. Na verdade, esse tema, quando eu fui uma vez chamado no GEOC, São José do Embaçaí, Grupo Espírita Obreiros de Cristo, o Sérgio
o dirigente falou, vem ministrar uma palestra para a gente. Eu falei, tá bom. A palestra é sobre o Cristo Consolador. Ele já colocou, o tema é esse. Aí, opa, não posso escolher? Não, é esse. Então alguém disse para ele, ó, o Cirilo está precisando estudar isso aí. Então fala para ele que é isso. Aí eu me apaixonei por esse capítulo. Tá certo? Gente, foi o que eu tentei transmitir de maneira muito singela para motivar a gente voltar a ler esse capítulo muito especial e que as instruções dos Espíritos é escrita por alguém também muito especial. Muito obrigado, pessoal.